Vamos lá, galera, vamos continuar vendo as funções, funcionamento dos órgãos da Câmara Municipal de Osasco. A gente vai correr aí nas aulas, a gente vai tentar trazer para vocês o máximo de informação aí, que a prova de vocês está bem próxima e a ideia é trazer bem rápido as informações, então vamos passar direto ao que importa, né? A gente parou aqui, olha, que nenhum membro, o próximo artigo, né, que a gente vai analisar, nenhum membro da mesa ou vereador poderá presidir a sessão durante a discussão e votação de projetos de sua autoria. Ou seja, é exemplo do que acontecia com o presidente, que quando ele ia discutir um processo, ele não poderia estar na presidência, ele se afasta momentaneamente e cede a vaga para o primeiro vice-presidente, ou para o segundo vice-presidente, se o primeiro não estiver. A mesma coisa com qualquer outro vereador. Então, imagina, o segundo vice-presidente está na presidência, ele também não pode discutir um projeto, ele não pode discutir qualquer proposição se ele estiver na presidência. Ele se afasta, pede o próximo na linha ali de sucessão para presidir a sessão e ele vai falar. A proibição contida no caput não se estende às proposições de autoria da mesa ou de comissões da Câmara. Então são proposições de autoria individual que o presidente, nem quem estiver na presidência, não pode falar exercendo o cargo de presidente. Sempre será computado para efeito de quórum a presença do presidente dos trabalhos. Então vocês lembram o seguinte, para a instalação de uma sessão, ela precisa, na primeira parte, né, no expediente de 1/3, que são, no nosso caso, 7 vereadores, então o presidente e mais 6 dá o quórum. É isso que ele está dizendo aqui nesse artigo. E normalmente o presidente não vota, é prática que o presidente não vota, ele a princípio está isento. Mas se precisar ele pode votar, tá? Se precisar ele vota sim, ou seja, se o quórum de deliberação ali de determinado projeto for de 2/3 e só houver 14 presentes, incluindo o presidente, ele pode declarar o voto e a proposição vai ser aprovada, né? Quando o presidente estiver com a palavra no exercício de suas funções durante a sessão plenária, não poderá ser interrompido nem apartado. Isso aqui é o seguinte, quando ele estiver com a palavra no exercício de suas funções, e como eu comentei com vocês, o presidente ele é o diretor do andamento dos trabalhos do processo legislativo, da sessão ordinária ou extraordinária. Quando ele está falando, trazendo alguma deliberação, resolvendo alguma questão de ordem, ou dando algum comando aos servidores ou aos secretários, ou seja, quando ele estiver no exercício de suas funções de presidente, não poderá ser interrompido nem aparteado, ou seja, ele não pode ser interrompido. Claro que quando ele está na tribuna discutindo um projeto, aí ele não está mais na função de presidente, aí ele pode normalmente ser aparteado ou pode ser o pedido dele pode ser feito um pedido de questão de ordem, mesmo ele estando discursando, ou seja, ele está com a palavra, mas ele não está no exercício da presidência quando ele está discursando, como a gente viu. Vamos passar agora a analisar os vice-presidentes. Aqui é o seguinte, como a gente viu, tem um presidente e 2 vice-presidentes. Aqui ele vai falar como que eles se sucedem na presidência. Então, sempre que o presidente não se achar no recinto à hora regimental de início das sessões, o primeiro vice-presidente o substituirá no desempenho de suas funções, cedendo-lhe o lugar à sua presença. Então, não estando o presidente, quem abre a sessão é o primeiro vice-presidente. Assim que o presidente chegar, o primeiro vice-presidente cede o local de presidente, cede para o presidente que acabou de chegar. Isso em qualquer momento da sessão. Acontecendo isso, o presidente, por exemplo, vai resolver algum assunto e ele precisa se ausentar da mesa de trabalhos, ele não deixa a sessão plenária sem um presidente, sem alguém presidindo aquela sessão. Ele pede ao primeiro vice-presidente, no caso, que o substitua ele momentaneamente, ele resolve o que tem que resolver. Quando ele volta para a sessão plenária, ele naturalmente reassume o lugar dele de presidente. É isso que está dizendo esse artigo, não tem mais segredos, vamos passar para o próximo. O mesmo fará o segundo vice-presidente com relação ao primeiro vice-presidente, ou seja, está presidindo a sessão o segundo vice, o primeiro vice chega, ele assume os trabalhos. Quando o presidente deixar a presidência durante a sessão, as substituições serão processadas segundo as mesmas normas, é o que acabei de falar, sem problema, vamos embora. Secretários, atribuições do primeiro secretário. Aqui é o seguinte, galera. Como eu falei para vocês, a banca costuma brincar muito com essa questão de atribuições, ou
misturando ou pedindo para você identificar qual função que ela coloca ali de quem que é. Como eu falei para vocês, a função do presidente ela é muito extensa. Vocês veem ali no artigo 15 ou 16, eles têm uma função enorme. Deem uma olhada naquilo lá, mas qual que é a ideia? A ideia é a gente estudar todas as atribuições das outras pessoas, o que sobrar por exclusão vai ser do presidente. Então, primeiro secretário, vocês vão ver o seguinte, para guardar, eu falei que as atribuições da mesa são referentes à Câmara como um todo, servidores, promulgação de emendas à lei orgânica, ou seja, são atos, digamos, externos e atos amplos da Câmara Municipal. O secretário ele tem funções burocráticas, ele tem função de secretariar mesmo a sessão plenária. Então, olha o que o primeiro secretário faz. Proceder à chamada nos casos previstos nesse regimento, assinando as respectivas folhas. Vocês lembram que cada parte da sessão tem um quórum para ela estar se realizando. Qualquer vereador pode pedir uma verificação de quórum, se o quórum não estiver presente. A sessão é derrubada, deixa de ter sessão, então quem faz a chamada é o primeiro secretário. Ler todos os papéis sujeitos ao conhecimento ou deliberação da Câmara. Vocês lembram que no expediente, uma parte do expediente ela é destinada à leitura dos documentos recebidos pela Câmara. Quem faz essa leitura? O primeiro secretário. Determinar o recebimento e zelar pela guarda de proposições e papéis entregues à mesa para conhecimento e deliberação da Câmara. Vejam que as funções do secretário é sempre burocrática, sempre referente a alguma coisa de burocracia, de papelada, de documentos. Então, guardem isso, que o secretário vai fazer a parte documental da Câmara. Mais um item. Receber e determinar a elaboração de toda a correspondência oficial da Câmara, sujeitando esse conhecimento, apreciação e assinatura do presidente. Encerrar com as necessárias anotações das folhas de presença ao final de cada sessão. Secretariar as reuniões da mesa, redigindo em próprias respectivas atas. Redigir atas das sessões secretas. Substituir o presidente na falta dos vice-presidentes. Então, a gente está falando aqui do primeiro secretário. Na ordem de sucessão, então, na sequência de ausências, presidente ausente, assume primeiro vice-presidente. Estando ausente, segundo vice-presidente. Estando ausente, primeiro secretário. Aí, na ausência, obviamente, o segundo secretário substituirá o primeiro secretário em suas faltas, ausências, impedimentos e licenças, ficando nas duas últimas hipóteses, investido na plenitude das funções, ou seja, duas últimas hipóteses, impedimento ou licença, o segundo secretário assume aquele cargo. Terceiro secretário, na sua falta. Quarto secretário serão chamados a substituir interinamente. Segundo secretário, sucessivamente, primeiro secretário. Quer dizer o seguinte, é a ordem na sequência do primeiro ao quarto que vão se sucedendo naquela função, não estando os outros em plenário. Bem como o segundo vice-presidente, primeiro vice-presidente, quando afastados temporariamente do cargo. Parágrafo único. Quando o terceiro e quarto secretários estiverem ocupados nos cargos de primeiro e segundo vice-presidente, vaga o cargo de presidente e assumirá o primeiro secretário. O que ele está falando aqui é a sequência da ordem de sucessão natural, como a gente tem que ver, presidente, primeiro vice, segundo vice. Primeiro secretário, segundo secretário, terceiro secretário, quarto secretário. São os componentes da mesa, eles se sucedem nessa ordem para os trabalhos ali que tiverem colocados. Contas da mesa. Não trouxe para vocês, acho difícil a banca pedir, mas deem uma lida, deem uma olhada, nunca se sabe. Se vier, a gente está escolhendo aqui os itens que, pela minha experiência, são mais relevantes de vocês guardarem, mas não custa dar uma lida, se tiver com tempo, dá uma lida, mas eu acho que não cai nada nesse sentido. Nem renúncia e destituição da mesa, é muito específico, é muito detalhado, eu acho que não cai, mas não custa dar uma olhada. Se você tiver um tempo, destituição da mesa é alguma coisa que seria interessante dar uma lida. Agora a gente vai falar das comissões. A gente viu então tudo referente à mesa. Agora a gente vai falar das comissões, como a gente viu no nosso quadro. É um órgão da Câmara, é um órgão parlamentar, também composto por vereadores, e a gente vai ver o funcionamento de cada uma delas. Para começar, as comissões serão permanentes, as de caráter técnico-legislativo, que tem por finalidade apreciar assuntos ou proposições submetidas ao seu exame, assim como exercer as demais atribuições previstas na lei orgânica do município e nesse regimento. Aqui é o seguinte, as comissões permanentes são aquelas que emitem parecer sobre projetos que estão à deliberação. E tem algumas outras funções que a gente vai ver mais para frente, mas a principal função é emitir parecer sobre o andamento da proposição. Vamos dar uma olhada como funciona isso? Não sei se vocês lembram de um quadro que a gente fez
uma aula há algum tempo atrás, quando a gente falou da tramitação das proposições, o quadro era esse aqui, ó, vou trazer para vocês. Nesse quadro aqui a gente falou o seguinte: os projetos de lei, por exemplo, ou algumas outras proposições, depois de protocolados, projeto de decreto legislativo ou projeto de resolução, sempre projetos de normas legislativas. Depois do protocolado e passado por aquele juízo de admissibilidade, eles são encaminhados às comissões. Nós estamos falando dessas comissões aqui. Essas comissões são as comissões permanentes da Câmara que recebem os projetos para análise e manifestação. As comissões, dentre elas, vocês lembram que existem a Comissão de Constituição e Justiça. Essa comissão normalmente é a primeira a se manifestar e a última a se manifestar é a Finanças e Orçamento. E as outras que vão se manifestar são as referentes ao assunto tratado. Então imagine o seguinte: nós temos um projeto de lei que trata de saúde, a Comissão da Saúde e Assistência Social vai se manifestar sobre aquele projeto. Aí, depois da manifestação das comissões, o projeto vai para discussão e debate, em primeira votação, e volta numa outra pauta, numa outra sessão, para a segunda discussão e segunda votação. Segunda discussão e segunda votação, sempre amparado em pareceres da comissão. Aí acontece o seguinte: se a Comissão de Constituição e Justiça, que é a primeira a falar, ela fala que aquele projeto é inconstitucional ou ilegal, o projeto vai diretamente para o arquivo. E o autor pode, não concordando com essa decisão, ele pode fazer um recurso sobre essa decisão que vai ser julgado pelo plenário. Então, a gente vai ver que é uma atribuição do plenário julgar esse tipo de recurso. Mas o que é importante vocês saberem aqui, que as comissões permanentes atuam emitindo pareceres para que os projetos na ordem do dia estejam aptos à discussão e votação e possam ser votados desde que eles sejam aprovados pelas comissões. Se a Comissão de Justiça, Constituição e Justiça, negar o projeto, ele vai diretamente ao arquivo. Então vamos voltar lá no funcionamento. Então essa que a gente falou são as comissões permanentes. Isso quer dizer, o que eu falei para vocês agora, o caráter técnico-legislativo, que vai apreciar assuntos ou proposições submetidos a seu exame. Isso acontece antes da votação e a proposição vai à pauta, vai à ordem do dia, quando ela está com o parecer favorável da comissão. Além disso, as comissões elas podem ser temporárias, que são aquelas comissões com prazo de duração certo, como a gente viu, Comissão Parlamentar de Inquérito, Comissão Especial de Estudos e Comissão de Representação. Então, são as criadas para apreciar assunto específico que se extingue quando atingir a sua finalidade ou expirar do seu prazo de duração. Permanentes ou temporárias, esses são os tipos de comissão que a gente começa a ver com maior detalhe cada uma delas e o funcionamento de cada uma delas e quórum de deliberação, tudo a respeito a gente vê na próxima aula. A gente vai ficando por aqui, nosso tempo está acabando, para não interromper a discussão a respeito das comissões permanentes, vai ser nosso próximo item, a gente começa daqui na próxima aula. Então é só você clicar aí embaixo, a próxima aula já vai ter disponível. Vamos terminar esses órgãos da Câmara ainda no dia de hoje para você fazer uma boa prova no domingo. Eu te espero no próximo vídeo, até lá.